Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Abram as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo de número 22. Vamos ler o trecho da palavra de Deus, versículos 14 a 20. Lucas 22, versículos 14 a 20. Agradecer ao pastor Josué aí pela oportunidade. É um prazer poder estar novamente aqui em Floripa. Vim a convite do pastor Moisés para o término da gravação do nosso curso na academia. E ele, então, disse ao pastor que estaríamos aqui e viemos cooperar com os irmãos. Amém. Vamos lá? E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Então nós te louvamos, Senhor, neste dia, porque estamos reunidos em torno da tua mesa, Senhor. E iremos relembrar ao Pai Celestial a tua morte, o teu sacrifício, que custou muito caro, Senhor, e que também trouxe a todos nós salvação. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, que abramos o nosso coração para entendermos e também praticarmos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar, muito obrigado. O culto de ceia do Senhor é sempre uma reunião muito especial, uma reunião em que nós refletimos acerca do sacrifício do nosso Senhor Jesus em prol das nossas vidas, em prol de toda a humanidade. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade indistintamente, por todas as pessoas, porque nós mesmos não temos condições de produzir a nossa própria salvação. A salvação é mérito do Senhor nosso Deus. E essa salvação e esses méritos são alcançados pelo sacrifício vicário, ou seja, substituto do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, que celebra da parte de Jesus Cristo a Páscoa, né? O Senhor Jesus Cristo, tendo nascido numa família judaica, obviamente que ele era acostumado a esta cerimônia, a este cerimonial, a esta festa, que é uma das principais festas dos judeus, a realização da Páscoa do Senhor. E a Páscoa com um significado muito forte para o judeu, um significado que tinha uma memória de libertação. Óbvio que nos dias de Jesus Cristo já se passara muito tempo desde que estes eventos aconteceram, desde que estes eventos se deram dentro do Egito. E então, é óbvio que algumas pessoas, com o passar do tempo, começam a olhar para esse tipo de ritual ou esse tipo de cerimônia de forma mecânica, de forma extremamente costumeira. Isso é comum dos seres humanos. Nós temos esta tendência de nos acostumarmos com as coisas. E com a Páscoa
não era diferente, não foi diferente. Ela, como um cerimonial, né, ela se tornou alguma coisa costumeira para o judeu. O judeu estava muito acostumado com a realização da Páscoa. De maneira que era necessário que houvesse em cada uma dessas realizações, dessas festas, a conscientização, a lembrança do que é que estava sendo celebrado efetivamente naquele cerimonial. Só que nessa oportunidade aconteceu algo muito diferente. Aconteceu algo que não foi como das outras vezes, porque Jesus Cristo tinha consciência de que ele estava realizando pela última vez aquela celebração com os seus discípulos, a qual provavelmente foi a terceira, né? Era uma vez por ano, então obviamente que ele já deve ter realizado nos 2 anos anteriores do seu ministério outras 2 vezes. Só que naquela oportunidade, Jesus Cristo mudou a forma da realização da Páscoa. E ao mudar a realização da Páscoa, ele na verdade realiza a primeira ceia. A ceia, tal como nós até hoje realizamos, ela então acontece naquele dia pela primeira vez, instituída pelo Senhor Jesus Cristo e sendo continuada pela igreja. A igreja dá continuidade àquilo que o Senhor Jesus Cristo realiza pela primeira vez naquele dia. E como somos também seres humanos falíveis, temos as nossas limitações, não somos melhores que os judeus, né? Também temos as nossas falhas. Muito provavelmente, às vezes, pode nos ocorrer também de estarmos realizando a ceia de maneira mecânica, costumeira, como também os judeus, muitos deles já estavam fazendo por causa dos séculos que já haviam se passado desde que a Páscoa acontecera pela primeira vez. O que precisa ficar claro é a situação anterior à Páscoa. A Páscoa marca uma passagem. Os exegetas são bastante divididos em relação do que significa a expressão Páscoa, mas a grande maioria concorda que a expressão Páscoa significa passagem. Ou seja, houve a passagem, né, de quando eles estavam por 400 anos ou 430 anos dentro do Egito e saíram dali para uma nova terra, a terra que Deus prometera a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eles iriam sair daquele país para então peregrinar em direção àquela terra. Portanto, quando os judeus saem, né, os hebreus saem do país do Egito, há uma festa muito grande. Há uma festa muito grande e a realização, né, da Páscoa vai marcar essa saída, vai marcar essa passagem. Então imagine, né, um povo que está subjugado por séculos dentro de um país e sai de dentro desse país. E uma cerimônia, uma festa é instituída para que esse povo se lembre do que está acontecendo. E essa festa, ela todos os seus ingredientes, né, todos os seus pratos, eles possuem uma simbologia muito clara. As ervas amargas, para se lembrar do amargor, daquilo que eles passaram pelo tempo que sofreram dentro do Egito. Os pães asmos ou ázimos, sem fermento, para se lembrar que não deu tempo de se fazer o pão, prepará-lo com fermento, esperar o seu crescimento para poder assá-lo. Então tiveram que fazer de forma muito rápida, muito breve. E o cordeiro assado, totalmente assado, para se lembrar da morte, né, de todos os filhos primogênitos que aconteceram dentro do Egito, mas que na casa dos hebreus nenhuma só morte ocorreu. Então havia toda uma simbologia, havia toda esse ritual não era sem propósito, era para se lembrar desses acontecimentos. É interessante o aspecto comunitário de que se dizia, se uma pequena família não der conta de comer todo o cordeiro, então ela convida uma outra família para que ela possa compartilhar e comer, porque não pode ficar nada do animal, tinha que ser completamente consumido. Então, existe uma dimensão social aqui muito bonita, comunitária, né, que aponta para tudo aquilo que a gente deve ou deveria experimentar hoje, atualmente, na presença do Senhor Jesus Cristo. O que nós conhecemos, por exemplo, como koinonia, a nossa comunhão
que devemos desfrutar enquanto igreja do Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo realiza a sua última Páscoa, ele então modifica a forma de realização dessa cerimônia e ele institui, muito obrigado, meu irmão, ele institui a primeira ceia. E ele vai mostrar que, assim como no ritual da Páscoa, a ceia deveria também ser acompanhada de uma lembrança, de uma memória. É a palavra anamnesis. Deveria se lembrar, se recordar. E essa recordação, ela deve marcar a vida da igreja a cada participação da ceia. Não pode ser meramente uma realização mecânica. A gente precisa se lembrar que por nossos próprios méritos nós não teríamos condições de ser salvos, nós não conquistaríamos a salvação, porque ela não é mérito nosso, ela é mérito, né, do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. E também, uma coisa muito importante que a gente precisa recordar, e que eu acho que muitas vezes nós nos esquecemos pela forma como nós vamos realizando a ceia, e às vezes passa tempo sem a gente se lembrar. Tem uma dimensão escatológica muito presente nesse texto aqui, e é justamente essa dimensão escatológica que eu gostaria de refletir um pouquinho com os irmãos nessa noite. Essa dimensão escatológica, ela é muito importante. O Senhor Jesus Cristo vai prometer que ele não vai mais participar dessa cerimônia até aquele dia no reino de Deus, juntamente conosco, quando o reino tiver instaurado de maneira completa. Ou seja, Jesus Cristo inicia o reino de Deus através dos seus feitos, expulsando demônios, curando pessoas, ressuscitando mortos. Então, quando Jesus Cristo faz isso, ele destrona Satanás das áreas em que ele está ocupando da humanidade e vai colocando, ele vai destronando o inimigo e colocando o reino de Deus naquele lugar. E ele delega essa mesma autoridade à sua igreja. A igreja tem essa autoridade de destronar Satanás das áreas onde ele está, né? Onde ele está prevalecendo. A igreja tem a autoridade do nome de Jesus para expulsar demônios, para curar enfermos, para orar pelas pessoas e destronar Satanás, instaurando o reino de Deus no local onde está o reino das trevas. Só que o reino de Deus, ele só se completa com a intervenção miraculosa do Senhor Jesus. E às vezes nós nos esquecemos disso. A igreja se esquece disso. E quando a igreja se esquece disso, a gente não tem como não lembrar do povo de Israel. Porque o povo de Israel foi uma alegria quando saiu do Egito. Mas tão logo que o povo sai do Egito, o povo começa a se recordar dos pepinos, dos melões, mesmo que a chibata estava nas costas, vergastando, né, as costas das pessoas, mas elas, por terem algumas benesses, elas se recordavam com alegria e assim com aquela nostalgia do Egito. Por quê? Porque o caráter da peregrinação não é um caráter simples. Quando nós estamos peregrinando, é óbvio que existem desafios. Os pés são machucados, existem desafios enormes no caminho até chegar à terra prometida. Então, eu acredito piamente que é uma metáfora perfeita para a vida da igreja na face da terra. A igreja está peregrinando. A igreja não habita aqui na face da terra. Nós estamos emprestados neste mundo, meus irmãos. Nosso lugar não é aqui. E quando eu digo isso, eu não digo com uma escatologia escapista, fatalista, que está pregoando uma coisa que nós não devemos observar. Sim, nós temos nossa vida, nós temos nossas famílias, nós temos nossas atividades, nós temos nossas funções. Tudo isso eu entendo perfeitamente. Não sou hipócrita e também não sou ingênuo. A gente sabe disso. Mas todas as vezes que a igreja se esquece de que aqui não é efetivamente o nosso destino final, e a igreja quer promover o paraíso na terra, ela se torna refém de projetos extremamente espúrios. Projetos muitas vezes que não têm absolutamente nada da parte de Deus. Ela se torna alvo, se torna presa muito fácil de projetos que podem encher os nossos olhos, mas não tem a bênção de Deus sobre eles. E era exatamente isso que acontecia com o povo de Israel. A Páscoa era para eles se lembrar que houve uma passagem que eles deveriam agora virar a página
e lembrar-se de que eles eram peregrinos em direção à terra prometida. Mas quantas coisas acontecem naqueles 40 anos de peregrinação no deserto? De forma que Deus teve de eliminar aquela geração inteira, para de alguma forma expurgar da parte do povo a lembrança e a nostalgia do tempo passado no Egito. Era preciso tirar de dentro da consciência do povo aquele desejo de retornar ao Egito. Porque é o desejo humano, é o desejo, é a propensão humana de se retornar para um lugar onde nós não fomos libertos, nós éramos escravos, mas nós pensávamos que éramos libertos e tínhamos mais segurança. Quem não gosta de segurança? Todos nós gostamos de segurança, todos nós buscamos segurança, todos nós queremos ter uma segurança, ter uma firmeza naquilo que estamos fundamentados. Só que a Páscoa é para nos recordar que somos peregrinos, que é tudo transitório, passageiro, não temos nada, não somos donos absolutamente de nada. E a ceia não é diferente. A gente observa a postura de Jesus aqui, falando a respeito dos elementos que ele institui, ou seja, Jesus Cristo, porque ele é o próprio sacrifício, ele é também aquele que oferece o sacrifício. Então Jesus Cristo faz uma mudança radical nesta cerimônia e institui a ceia do Senhor. O pão simboliza o seu corpo, que foi literalmente rasgado. O cálice simboliza o seu sangue, que literalmente foi derramado. Só que isso não se faz sem memória. Nós não cremos na transubstanciação, que é a doutrina católica de que o pão realmente se torna o corpo de Cristo, literalmente, e também o cálice se torna o sangue de Cristo. Ainda que não sintamos o gosto, por um processo que se diz extremamente miraculoso, mas ele se torna literalmente no ritual. Também não cremos, como os luteranos, que de alguma maneira não se torna literalmente, mas contém. Não somos também daqueles que acreditam na consubstanciação. Mas dentro do aspecto da memória, existe um perigo muito grande de se simplificar, cairmos no simplismo, não entendermos a profundidade de termos uma consciência formada por esse sacrifício. Não entendermos a profundidade de que até esse dia, por exemplo, a gente entende, do ponto de vista literário, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Do ponto de vista literário, o Novo Testamento inicia-se em Mateus capítulo 1. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista existencial, o Novo Testamento se inicia nesse dia. O Novo Testamento não se inicia em Mateus 1. E o Senhor Jesus Cristo diz, porque os profetas e a lei duraram até João. Então, João Batista ainda é Antigo Testamento. Jesus viveu dentro do Antigo Testamento. Exerceu o ministério dele dentro do Antigo Testamento. A transição para o Novo Testamento não é literária, a transição é existencial. E quem faz é Jesus que faz essa transição. Jesus Cristo é quem faz essa transformação do Antigo para o Novo, ou do Velho para o Novo Testamento. Do Antigo Pacto para o Novo Pacto. E ele não faz isso meramente decretando alguma coisa, ainda que ele pudesse fazer, porque ele é Deus. Mas ele faz selando isso com o seu sacrifício. E se isso não nos sensibiliza, se isso não nos deixa compungidos de alguma forma, nós estamos tendo algum problema enquanto crentes. É porque nós não entendemos a condenação que era o nosso destino. E que Jesus Cristo muda completamente essa condenação, ele reverte radicalmente esse destino, ao inserir-se na história, encarnar-se, assumir o nosso lugar, ser tornado culpado sem o selo, ele não é culpado, ele é inocente, ele é perfeito, ele é impecável, mas ele se torna, no nosso lugar, alvo desse pecado. E ele sofre no seu próprio corpo para proporcionar a cada um de nós a esperança de um destino melhor. Então, como crentes, essa memória não pode se apartar de nós
todas as vezes que nós nos assentamos em torno dessa mesa para celebrar a ceia do Senhor. A gente precisa recordar isso, glorificar a Deus por isso, agradecer a Deus por isso e dizer o seguinte: eu jamais teria condição de produzir a minha salvação e me apresentar diante de Deus como justo ou justificado. Mas isso o Senhor Jesus Cristo já fez pelos méritos do Calvário. Então, a minha parte é estar na presença dele recordando este sacrifício e agradecendo todos os dias por ele, entendendo que o meu lugar não é aqui, nós somos peregrinos. E isso nos leva a uma outra questão muito interessante, meus irmãos. Quantos de nós nos aferramos, nos agarramos às condições que nos são proporcionadas pelos governos na face da terra e nos iludimos que podemos ter paz, que podemos ter tranquilidade, que podemos ter uma vida aqui parecida com a vida que os hebreus tinham no Egito, e na verdade nós estamos enganados, equivocados. Não existe ninguém que possa proporcionar a nós, a não ser Jesus Cristo, a vida que nós ansiamos de verdade. Porque a vida que nós ansiamos de verdade não pode ser conquistada com reais, não pode ser conquistada com bens materiais, para o verdadeiramente espiritual, meus irmãos. Estou falando com pessoas que verdadeiramente entenderam que a sua vida é transitória, passageira, e aqui não é o destino final. Eu estou falando com essas pessoas. Para aqueles e aquelas que entenderam que o nosso destino não é aqui, a gente sabe muito bem que dinheiro, bens, posições, postos de importância dentro da sociedade não poderão nos garantir a vida perfeita, porque ela não acaba aqui. Ela continua depois. E para nós chegarmos no destino final, com a segurança que o ser humano requer, a gente precisa do sacrifício de Jesus. E se você já se apropriou pela fé da eficácia desse sacrifício de Jesus, você é um vencedor, você é uma vencedora. Independentemente das circunstâncias difíceis, adversas e complicadas pelas quais nós estamos passando, e eu acredito que aqui em Florianópolis não é diferente. Todos estamos passando uma situação muito complexa, muito difícil. Diante desse momento, dessa pandemia, todos nós estamos enfrentando, seja porque perdemos entes queridos, o que é extremamente doloroso, seja porque perdemos os nossos empregos, seja porque fechamos as nossas empresas, seja qual for a circunstância, seja porque fomos privados de congregar, estamos passando. Mas o que garante a nossa esperança não é o fato de se a pandemia vai acabar rápido ou se ela vai demorar mais um pouco. Torcemos e oramos para que haja, sim, a invenção de uma vacina, a produção de uma vacina que possa fazer com que nós revertamos essa situação, mas o crente em Jesus Cristo sabe que essas coisas são inerentes à existência na face da terra, porque nós não chegamos ainda ao nosso destino final. Aqui não é o destino final. Nós estamos em transição, nós estamos em trânsito, e enquanto nós peregrinamos, o judeu realizava a Páscoa para se lembrar da saída do Egito. E o crente celebra a ceia do Senhor para se lembrar do Egito de pecado que ele era preso e que agora ele foi liberto pelo poder do sacrifício de Jesus. Então essa noite é noite de festa, meus irmãos. Essa noite é noite de alegria, meus irmãos. Eu às vezes tenho algumas restrições com realizações de ceia do Senhor em que as pessoas querem transformar a ceia num velório. Nós servimos um Cristo vivo. Ele está hoje aqui vivo, meus irmãos. A realização da ceia é para lembrar que Ele se sacrificou por nós, mas Ele está vivo, vitorioso, poderoso. Uma outra coisa que às vezes nos chama a atenção, nós queremos entender que temos méritos para participar da ceia. Não temos.
Nenhum de nós aqui tem um mérito para participar da ceia. De acordo com o que o Senhor Jesus Cristo ensina e que o Novo Testamento nos ensina, não existe ninguém que não tenha pecado. Ninguém. Todos. Então, não é o seu e o meu mérito, mas é o mérito do sacrifício do Calvário que nos garante a oportunidade de nos aproximarmos com temor, com reverência dessa mesa hoje e participar da ceia. Então participe com alegria nessa noite. Participe com satisfação nessa noite. Participe com esperança nessa noite. Por quê? Porque essa dimensão escatológica da ceia, ela muitas vezes é negligenciada, mas ela tem que ser lembrada. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus 12 apóstolos, um que o havia traído e estava ali naquele momento ainda: eu estou tomando com vocês hoje, mas eu nunca mais vou tomar até aquele dia no reino de Deus, quando o reino de Deus finalmente se completar. E então eu vou juntar os santos de todas as épocas, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da igreja, nos seus 2 anos, dos seus 2000 anos de caminhada, e nós vamos participar juntos da ceia. Já imaginou como será lindo quando nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo presente na ceia? Vai ser a primeira em que ele não estará mais simbolizado, ele estará ali, entronizado juntamente conosco, e vamos participar da ceia. Então é essa memória que tem que animar os nossos corações quando a gente vem para a casa do Senhor e participa da ceia. É essa lembrança que tem que tomar conta dos nossos corações, da nossa alma, quando a gente vem para cá. Evidentemente que a gente sente que nós temos falhas, que nós temos pecados, que nós temos dificuldades e que nós queremos vencer essas debilidades. Mas o fato de não nos conformarmos com a nossa situação já mostra que Deus está agindo na nossa vida, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando nos nossos corações e que nós estamos peregrinando. Nós não estamos acomodados, nós não estamos satisfeitos, nós não estamos tranquilos, nós estamos cientes de que estamos em plena peregrinação. Talvez a pandemia fez com que nós nos lembremos disso de forma muito mais crua, muito mais, talvez até agressiva. Ela fez com que nós nos lembremos que nada está no nosso controle. A gente não tem controle. A gente depende da misericórdia de Deus. Então essa reunião dessa noite, não deixe passar. Aproveite para você se lembrar que o Senhor Jesus Cristo, ao encarnar-se como nós, sofreu as piores coisas que um ser humano pode sofrer: ser traído e abandonado pelos seus próprios amigos. Ser entregue a um tribunal religioso, o Sinédrio, sob acusações falsas, falso testemunho, mentiras. Ser entregue ao poder político pelos mestres da religião, pelos gestores do sagrado da época, cujos gestores ameaçam o poder temporal, caso o poder temporal não autorize a pena capital de Jesus Cristo. E Jesus Cristo sabia de tudo isso que o esperava. Sabia da dor que iria sofrer. Jesus Cristo estava ciente de tudo que o aguardava. Ele não precisava fazer isso. Foi por mim e por você. Então nós não podemos sair daqui desmemoriados. Nós temos que sair daqui plenos de memória do que é que nós viemos fazer aqui hoje. Nós estamos participando porque Ele conquistou o direito de nós participarmos. Você não está participando porque você merece, nem eu estou participando porque eu mereço. Nós estamos participando porque Ele conquistou com o seu sangue puro este direito de nós participarmos deste momento, nesse dia.
Então, todas as vezes que a gente se dirigir para cá, para participar dessa reunião singular, que essa seja a nossa consciência, que esse seja o nosso coração, que essa seja a nossa alma, que esse seja o nosso louvor, que esta seja a nossa esperança. E que a gente sempre se lembre, essa aqui é uma ceia provisória. Nessa aqui, nós nos lembramos do seu sacrifício, nós comemos o pão, nós bebemos o cálice como símbolos, memórias. Mas um dia nós vamos participar com ele presente. Ele prometeu. Ele prometeu e disse assim, eu não vou participar até aquele dia. Naquele dia eu vou participar. Imagine, os seus 11 que ficaram fiéis vão estar lá. Eles estão aguardando. Estão na eternidade como milhares e milhões de irmãos em Cristo, aguardando. Nós estamos agora aqui nesse momento, refletindo sobre isso e pensando acerca do fato de que também vamos participar deste festivo evento. Então é motivo hoje de nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. De nós adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa, disse Paulo em 1 Coríntios 5:7. Ele é o nosso sacrifício, Ele é a nossa passagem. Então, nós não podemos e nós não devemos nos acomodar neste lugar. É um lugar de peregrinação. Nós estamos em trânsito, nós estamos sendo removidos de um lado para o lado em que o Senhor Deus quer que nós estejamos de forma absoluta, plena e eterna. Então, isso não significa que nós não valorizemos a nossa vida terrena. Sim, somos mordomos e devemos utilizar e devemos nos valer daquilo que Deus nos deu de forma consciente, de forma bastante, na verdade, humilde e também grata. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos nos lembrar que o projeto do reino de Deus não está completo. Não é nessa terra, não é na nossa denominação, não é no nosso estado, no nosso país, ou em outro país que a gente possa olhar e dizer, país de primeiro mundo. A nossa pátria é a pátria celestial. É a pátria com o Senhor nosso Deus. É participar da mesa do Senhor com o próprio Senhor Jesus Cristo, servindo essa mesa. Eu tenho esperança, meus irmãos, de que pela misericórdia de Deus, eu vou estar lá. Você tem essa esperança de que vai estar lá? Você crê que o Senhor Jesus Cristo vai lhe servir? Você crê que você vai participar desse evento glorioso? Então, fique na presença do Senhor nosso Deus, participe da ceia nesta noite, agradecendo ao Senhor pela oportunidade, glorificando a Deus por este momento e sabendo que nós não temos os méritos, mas o sacrifício de Jesus nos garante os méritos pelo seu sangue, pelo seu corpo que foi ferido. Ele nos garante os méritos para participarmos desse momento. Então nós devemos glorificar o nome do Senhor nosso Deus, agradecer o Senhor nosso Deus, porque este momento é um momento especial, é um momento festivo, é um momento que nos recorda, que deve nos trazer a memória de que não são as nossas próprias obras que permitiram que estivéssemos aqui, mas são as obras do Calvário que garantiram que pudéssemos estar aqui hoje. E não é só isso. Ao participarmos, nós renovamos a nossa esperança na promessa de que um dia cearemos com o Senhor Jesus Cristo na eternidade com Deus. Essa é a principal esperança da igreja. Essa é a principal esperança do povo de Deus. Então, cada vez que nós participamos, nós renovamos essas promessas. Nós renovamos os nossos votos com o Senhor Jesus Cristo e nos lembramos de que precisamos anunciar o Evangelho. Outras pessoas que não conhecem o Evangelho precisam conhecer o Evangelho, precisam participar dessa esperança conosco. As pessoas que não têm esperança, as pessoas que não têm alento, as pessoas que não pensam
em alguma coisa além das dificuldades inerentes da vida, elas precisam saber que existe um futuro e uma esperança para nós. A igreja tem esse anúncio, a igreja tem a posse dessa mensagem, mas essa mensagem que nós nos apropriamos pela fé, não nos pertence, nós precisamos espalhá-la, nós precisamos pregá-la. Então há um dever também de cada um de nós anunciar que existe lugar nesta mesa do Senhor na eternidade para todos os seres humanos, porque o Senhor Jesus Cristo não quer que ninguém se perca. Então a igreja tem a obrigação de levar a mensagem do Evangelho às pessoas que não conhecem esse Evangelho, não conhecem e não têm a esperança que nós temos. Então que nós possamos levar, que nós possamos anunciar, que nós possamos proclamar para todas as pessoas que a pandemia não é o fim, que a dificuldade financeira não é o fim, que o desemprego não é o fim, que a falência não é o fim, que a enfermidade não é o fim, que o fim é o reino de Deus na sua glória e nós participando daquele dia da ceia que o próprio Senhor realizará para todos aqueles que estiverem nesta mesa. Então, a ceia do Senhor é uma oportunidade de relembrarmos tudo isso. A ceia do Senhor não é uma celebração ritualística, não é uma celebração costumeira, mecânica. A ceia do Senhor é uma celebração em que a memória que a anima é uma memória que nos recorda, que nos lembra, que nos traz esperança, que nos devolve o aquecimento da alma, do coração, para a gente recordar que não é aqui o nosso destino e que nós somos peregrinos, transitórios e estamos caminhando. Isso era muito pregado antigamente, de uns anos para cá, de umas décadas para cá, a gente percebe que vem diminuindo a quantidade de mensagens que se prega acerca desse assunto. Por quê? Porque a nossa vida, graças a Deus, melhorou em muitos aspectos. E então a gente se acostuma, a gente se amolda, a gente se engana e pensa que aqui é o nosso destino final. E quando vem uma dificuldade, quando vem uma adversidade, ela nos recorda que aqui não é o nosso destino final, que aqui não é o nosso lugar de parada final, que nós estamos em trânsito. E a ceia, ela é, na verdade, uma celebração que deve nos recordar todas essas verdades. O Egito não é o nosso destino. A peregrinação também não é. Existe um destino final, existe uma terra prometida, existe um lugar preparado pelo nosso Deus, que será o lugar da nossa habitação final como igreja do Senhor Jesus. E que a gente possa se recordar disso, não com fantasias, não com pensamentos mágicos, não negando a realidade que é tão difícil, mas que isso sim seja a nossa fé, a nossa esperança, que isso sirva para cada um de nós de combustível para que nós possamos atravessar os momentos de adversidade e os momentos de provação. As provações não terminam. Quando nós pensarmos que estaremos livres dessa, virão outras. Enquanto nós existirmos como seres humanos, faz parte da existência o fato de sermos provados, de passarmos por dificuldades, de passarmos por vicissitudes, de termos desafios para vencer. Mas nós nos recordamos que se a nossa fé estivesse em nós mesmos, nós estaríamos perdidos. Mas a nossa fé não está em nós mesmos. A nossa fé está em Jesus. E Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo, em quem está a nossa fé, Ele não vai vencer, Ele já venceu. Ele já é vencedor. Ele já está entronizado. Ele é Deus. Então nós não precisamos, meus irmãos, pensar que nós vamos perder, porque nós já ganhamos, porque em quem nós temos fé, Ele já é vencedor. Essa é a esperança da igreja.
Essa é a esperança do crente. Se nós fôssemos depender das nossas próprias forças para conquistar a vitória da parte de Deus, que é finalmente termos a vida com o Senhor nosso Deus, nós estaríamos perdidos. Mas não depende de nós, depende daquele que já realizou, daquele que já venceu e está à destra de Deus intercedendo por cada um de nós. Eu creio que essa palavra, às vezes a gente vem para a igreja, e eu sei como é que é isso, a gente vem pensando assim, mas como eu queria ouvir alguma coisa extraordinária da parte de Deus. E é tão bom mesmo quando vem alguma coisa muito direta, que venha da parte de Deus, que tenha fundamento na palavra de Deus e atinge o nosso coração. Mas às vezes esse desejo nosso é porque nós já estamos como aqueles nossos irmãos hebreus que saíram do Egito e ao passar por determinadas dificuldades, queriam retornar ao país de onde saíram, onde eram escravos. E aí Deus, de repente, mostrava para eles que esse caminho do retorno era impossível, era indesejável. E, na verdade, era vergonhoso que eles tivessem desejo de voltar por esse caminho. E aí, então, Deus vinha e intervinha e fazia alguma coisa que transformava a realidade deles. Mas tão logo o tempo passava, eles voltavam de novo a duvidar. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer viver de extraordinariedade, a gente não vive de extraordinariedade. A gente vive de ordinariedade, do comum, do normal, do dia a dia. E o desafio é manter a fé no meio dessa ordinariedade. É manter a fé viva no meio da situação comum. O segredo é vibrar com Cristo diante dessa mensagem que você já conhece, que você já sabe, mas que às vezes por conta de uma série de coisas vai ficando mecânica na nossa mente. E quem sabe hoje, o Senhor está nos dando a oportunidade de refletirmos sobre o fato de que, conquanto pareça ordinária e comum essa mensagem, glória a Deus por ela ser tão comum e ordinária, que significa o seguinte: segurança para nós. Não é nada que precise reacontecer. O que tinha que acontecer, já aconteceu. É o sacrifício que foi consumado na cruz do Calvário. E isso é a garantia, é a esperança que nutre a nossa fé para que a gente atravesse essa peregrinação de existência terrenal. A gente se esquece disso como crente. A ciência proporciona condições hoje para que a gente viva mais, para que a gente tenha aparência mais jovem. Então a gente vai achando que é possível se agarrar à existência terrena e manter-se aqui, mas não é possível. A vida se escoa, a vida se esvai. A ampulheta da existência é virada no exato momento que nós saímos do ventre da mãe. É contagem regressiva. Para o otimista, mais um dia, mais um ano. Para o pessimista, menos um dia, menos um ano. Mas todo mundo está caminhando em direção ao final, seja a vinda do Senhor Jesus, seja a nossa passagem para a eternidade. Não há como a gente deter esse processo. E, na verdade, o crente não quer que esse processo seja detido, porque o destino do crente não é aqui, ele está em meio ao deserto peregrinando. Então, é tão glorioso quando a gente sabe que no meio desse deserto havia uma pedra, né? Tem uma metáfora bíblica maravilhosa sobre isso. Aquela pedra que os seguia era Cristo. Aquela pedra que deu água no meio do deserto era Cristo. E essa pedra está conosco. É a pedra da esquina em que nós fundamentamos e construímos a nossa casa espiritual. Se nós estivermos fundamentados na areia, nós vamos sucumbir diante das lutas, diante das dificuldades. Se nós estivermos fundamentados na rocha, nós vamos não nos abater com as circunstâncias. Nós podemos sofrer, nós podemos realmente também sentir as dificuldades, mas nossa fé não estará abalada, porque ela está firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos prometeu que Ele não participaria novamente da ceia até aquele dia no reino de Deus. Se você crê nisso, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo e participe com alegria da ceia do Senhor, porque ela está posta diante de nós.
Obrigado, Deus abençoe.